Meu nome é Ivan Chiqueto, eu tenho 20 anos, sou aluno do curso de Administração de Empresas na PUC Campinas. Eu estou atualmente cursando o 6º semestre e o trabalho a seguir é a conclusão da prática de formação que eu escolhi para esse semestre, que é Ambid Ancor Engenharia Financeira. Eu escolhi a prática justamente por esse motivo, por poder me dar uma visão maior do mercado financeiro a partir das certificações da Ambid, Ancor, CPA 10, CPA 20, porque eu acredito que isso seria muito importante para a minha formação. O tema que eu escolhi para a apresentação é risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito e risco operacional, discutindo suas diferenças e semelhanças e citando alguns exemplos. Espero que todos aproveitem a apresentação e que seja útil para todos. Muito obrigado. Antes de entender o que são os 4 riscos apresentados, é preciso entender o significado da palavra risco basicamente. Quando investindo no mercado financeiro, 3 pontos são importantes: retorno, incerteza e risco. Retorno pode ser entendido como apreciação de capital ao final do horizonte de investimento. Porém, dessa forma, ainda existem incertezas associadas ao retorno, que efetivamente será obtido ao final do período de investimento. Dessa forma, o risco é entendido como a medida numérica dessa incerteza. É possível perceber, então, a importância do índice de risco em um investimento a ser feito, pois ele está presente em qualquer operação do mercado financeiro. Assim, podemos dividir na apresentação em 4 partes importantes, que são o risco de crédito, o risco de mercado, o risco operacional e o risco de liquidez. Então, eu vou começar com um dos importantes índices de risco, que é o risco de crédito, que ele é basicamente: o risco de crédito é um risco de uma transação financeira falhar em uma das partes cumprir suas obrigações, de uma forma que resulte prejuízo financeiro para uma das partes. Nesse ponto, as perdas estão relacionadas a recursos que não serão mais recebidos, por falta da possibilidade de pagamento de uma das partes. O risco de crédito ele pode ser dividido em 3 grupos, que pode ser o risco país, que um exemplo é o caso das moratórias de países latino-americanos, o risco político, que é quando existem restrições ao fluxo de capitais entre países, estados ou municípios. Ele pode ser originário de golpes militares, políticas econômicas novas e resultados de novas eleições. E tem também o risco da falta de pagamento, que é quando uma das partes em um contrato não pode mais honrar seus compromissos assumidos. As instituições financeiras utilizam de bancos de dados públicos ou privados que constam informações do cliente, como histórico de pagamentos, quantidade de pagamentos em dia, que são dados que dão base para determinar se um risco de crédito é alto, pode ser denominado alto ou baixo. Agora nós vamos passar para o risco de mercado. Ele depende do comportamento do preço de um ativo diante das condições de mercado. Para entender melhor e medir as possíveis perdas devido às flutuações do mercado, é importante que a gente identifique e quantifique o mais corretamente possível todas as volatilidades e correlações dos fatores que impactam na dinâmica do preço de um ativo. Todas as movimentações do preço de um ativo que é alvo de um investimento, ela deve ser medida para medir a quantidade do risco nesse mercado específico. O risco de mercado ele pode ser ainda dividido em 4 grandes áreas, que são o risco do mercado acionário, o risco do mercado de câmbio, o risco do mercado de juros e o risco do mercado de commodities. É possível que alguns instrumentos tenham seus riscos considerados separadamente dentro das 4 áreas. Mas, por exemplo, nós temos alguns casos como o da Ibovespa, que é negociado na BMF, que nós temos 2 tipos de risco de mercado nele. Então,
Um deles é o risco do mercado acionário, que pode ser aproximado por um fator de mercado, como a Ibovespa, e o outro risco inserido nele é o risco de mercado de juros, que pode ser aproximado por um grupo de fatores de mercado relacionados a uma estrutura a termos de juros brasileiros. Temos ainda o risco operacional. Ele está relacionado mais a possíveis perdas como resultado de sistemas e controles inadequados, falhas de gerenciamento ou erros humanos que são passíveis de acontecer. O risco operacional ele pode ser dividido em três grandes áreas. A primeira é o risco organizacional, está relacionado com organização ineficiente, uma administração inconsistente, sem objetivos, fluxo de informações internos e externos deficientes ou responsabilidades mal definidas, fraudes, acesso a informações internas por parte de concorrentes, tudo envolvendo o andamento da organização. O segundo ponto é o risco de operações. Ele está relacionado com problemas como overload de sistemas, problemas de telefonia, problema elétrico ou problema computacional, processamento e armazenamento de dados passíveis de fraudes e erros, confirmações incorretas ou sem verificação criteriosa. E por último, um ponto importante também é o risco de pessoal. Ele está relacionado com problemas com empregados não qualificados ou não certificados. O último tipo de risco apresentado é o risco de liquidez, que ele assume duas formas distintas, porém que são intimamente relacionadas. São o risco de liquidez de ativos ou de mercado, e o outro é o risco de liquidez de funding ou de fluxo de caixa. O risco de liquidez de mercado ele surge quando uma transação não pode ser conduzida aos preços vigentes no mercado, devido ao fato de que o volume envolvido ser muito elevado em relação aos volumes normalmente negociados. Já o risco de liquidez ou de fluxo de caixa, ele está relacionado com o surgimento de dificuldades para cumprir com as obrigações contratadas nas datas previstas. Essas dificuldades podem levar a liquidações antecipadas e desordenadas de ativos, aumentando a exposição ao risco de liquidez. Então, finalizando, basicamente a implementação do gerenciamento de risco deve ser uma decisão de quem efetivamente detém o poder decisório na instituição. Essa é uma necessidade de forma a obter resultados que tenham impacto imediato com influência máxima na rotina diária da instituição. Também gostaria de agradecer ao professor Braga por nos proporcionar essa atividade. Muito obrigado pela atenção de todos.